E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, novo escândalo. Quando eu digo novo, é porque mais um escândalo das velhas raposas. Desta vez, mais um novo escândalo envolvendo o governo Lula, girando em torno, gente, da casa dos 8 bilhões de reais. E pasmem, senhores, quem traz a informação é a Globo. Eu vou repetir. Quem traz a informação é a TV Globo. Investigação da Polícia Federal está avançando para um outro tronco ainda mais podre. O Jornal Nacional teve que divulgar. Esse tronco fétido é dos empréstimos consignados que acaba de tomar um novo rumo nessa história toda que nós já estamos divulgando aqui no canal. E é claro, essa turma está em pânico, porque a ganância pode levá-los para a cadeia. É uma verdadeira organização criminosa, claro, montada dentro do governo federal, operada pelos sindicatos com vínculo umbilical diretamente com o Partido dos Trabalhadores. Muitas pessoas já estão ousando dizer o seguinte: não vai precisar muito. Uma investigação básica, superficial, algumas diligências da Polícia Federal, uma delação de colaboração de um e de outro ali. Porque a trama é tão descarada, e eles acharam mesmo que dessa vez, depois da canetada, né, de um certo ministro do Supremo Tribunal Federal que descondenou o Lula e o colocou na presidência da República, eles pensaram: acabou, nós vamos fazer o que a gente quiser. Por quê? Porque nós temos caneta para reverter qualquer condenação. E aí, gente, perderam a vergonha na cara. Só que foram com muita sede ao pote. A lambança foi demais. E eu quero trazer para você aqui o desenrolar dessa história que está tirando a noite de sono desse camarada aí, o do Xandão, que está acordando de madrugada com pesadelo. Sim, está acordando com pesadelo. São documentos e documentos chegando nas mãos. Brasília segue pegando fogo. E há quem diga nos bastidores que o homem está desolado. Não tem mais o que fazer. É telefone para lá e telefone para cá. Ei, ministro, vê o que dá para fazer. E o cara: gente, vocês querem que eu faça o quê? Vocês botaram fogo. Vocês botaram fogo em Brasília. Como é que você esconde o fogo? Vocês puxaram o pino da granada e colocaram na minha mão. Eu não estou dormindo mais. Esta seria a fala do poderoso ministro da Corte Brasileira, o Xandão, né? Bom, queridos, a verdade é a seguinte: 9 bilhões ou 90 bilhões de reais desviados em esquema de corrupção envolvendo empréstimos consignados do INSS. Segundo denúncia da própria Globo, isso mesmo, uma emissora que por anos foi líder de torcida do PT e agora tenta posar de guardiã da verdade. Mas não engana mais ninguém. A Globo está desesperada, sabendo que o castelo de cartas da esquerda está desmontando e tenta salvaguardar a sua própria imagem, perdendo audiência. Aliás, vocês ficaram sabendo do fiasco que foi a comemoração de 60 anos da Globo? Ninguém assistiu? Pois é. Mas vamos aos fatos, hein? Esse novo, entre aspas, escândalo, novo porque, né, estamos falando de um partido bom, né, para protagonizar escândalo, é apenas a ponta do chamado iceberg do governo que nasceu corrupto, cresceu corrupto e governa para roubar. O esquema que explodiu em 2023, logo após Lula voltar ao poder, envolveu fraudes bilionárias que arrendaram 35 mil aposentados e o mais pobre e vulnerável, e tiveram seus benefícios sequestrados por uma máfia incrustada no INSS. E que eu, gente, é só um pensamento, não estou acusando,
Mas não duvido nada que essa turma que estava ali é aquele tipo de parasita que já estava no corpo. Eles não contavam que Dilma Rousseff seria empichada. Eles não contavam que Dilma Rousseff seria empichada ali no seu segundo mandato, praticamente no meio do seu mandato. Eles não contavam. E acredito que essa turma já estava lá. Tanto que eles falam, porque o escândalo, a roubalheira começou no governo do Bolsonaro. Não, é que esses parasitas já estavam lá. Foram colocados estrategicamente ali ao longo desses anos do governo do PT. Quando o Bolsonaro chega, tiveram que dar uma paralisada, porque não teve como roubar, porque o olho das autoridades estava em cima, Paulo Guedes estava no comando, a economia brasileira pujante, Bolsonaro dando tapa na mesa dizendo que quem roubasse ou falasse em corrupção com ele no gabinete dele, ele ia mandar prender. De repente, estranhamente, Lula senta à cadeira da presidência da República e pronto, o esquema já estava pronto. E quem está no comando? Segundo comentarista de direita, segundo tudo o que está acontecendo aí, não dá para negar que o governo está por trás disso, claro. Nunca desaponta quando o assunto é meter a mão no dinheiro público. A Globo, que agora finge indignação, é tão culpada quanto os picaretas que estão sentados hoje na cadeira de autoridade deste país. A Globo é tão culpada quanto os praticantes iludidos, os eleitores iludidos que colocaram o PT de volta no Planalto. Afinal, foram anos de novelas, telejornais, propaganda descarada para cegar o povo brasileiro e pintar um belo quadro desta quadrilha. O que a Globo quer? Chover no molhado? Falar de corrupção no governo do PT? É isso mesmo que vocês querem, Globo? Vocês não acham que isso é chover no molhado? Tarde demais. Tarde demais. E não para por aí, querido espectador. O Supremo Tribunal Federal tem sangue nas mãos. Foi uma canetada de um certo ministro da corte que tirou o Lula da cadeia, onde ele apodreceria por corrupção e lavagem de dinheiro e se tornou elegível para voltar a saquear o Brasil novamente. Quem garantiu essa vergonha? Os guardiões da Constituição, que hoje posam de intocáveis. Olha, don't touch me, don't touch me, né? Traduzindo para o velho português, não toque-me, não é? E no centro disso tudo, Alexandre de Moraes, o censor-mor, que bane com mão de ferro qualquer voz que ouse criticar o governo Lula. Moraes cala os brasileiros enquanto os cofres públicos são esvaziados. E o dinheiro do mais pobre vira propina para a elite petista. Todos são cúmplices. O STF, Moraes, Globo, os que votaram nessa turma e os que trouxeram de volta sabiam. Parafraseando o presidente Bolsonaro, ele dizia: como é mesmo, gente, que vocês podem acreditar que o governo na mão de um pinguço pode dar certo? Esse novo, entre aspas, que na verdade não tem nada de novo, escândalo, não é novidade, gente. O PT é a consequência da corrupção desse mensalão, passando pelo Petrolão, que quase cortejou, né, a Petrobras. Lula e sua trupe sempre governaram e sempre foram bons em enriquecer aliados. Os aliados sempre ficam ricos e agora com a máquina pública na mão, meu amigo, aí fica difícil. Voltaram com fome dobrada, enquanto a Globo tenta desvencilhar-se do monstro que ajudou a criar, o Brasil está sangrando. São 90 bilhões. É apenas o que veio à tona nesse escândalo do INSS.
quanto os outros bilhões estão sendo desviados enquanto você lê ou que você ouve essa matéria, assiste essa matéria. Claro, tem mais dinheiro sendo roubado. A responsabilidade é coletiva, mas o peso maior recai sobre quem colocou Lula de volta no poder, sobre as instituições que o apoiaram. É claro que nós, o povo brasileiro, estamos aqui, pagando a conta juntos, sofrendo juntos esse país que está vivendo essa verdadeira tragédia nas mãos dessa cambada de picareta. Trump planeja visitar o Brasil para apoiar o presidente Bolsonaro e sacudir o governo Lula? Bom, pelo menos foi o que eu ouvi. Vim aqui dar uma apurada, a notícia se espalhou rapidamente no meio dos conservadores brasileiros. A imprensa está bastante ouriçada, a turma do governo Lula também especulando sobre esse anúncio do presidente Donald Trump em relação ao Brasil. Mas, na verdade, o que aconteceu? O que aconteceu é que Brasília amanhece polvorosa, meu amigo. Uma bomba política que explode no colo do PT, como que se não bastasse todas essas denúncias de corrupção que foram notícia durante todo o final de semana. Não se fala em outra coisa no Brasil. A verdade é que com rumores eletrizantes de que Donald Trump, o presidente americano, estaria planejando uma visita surpresa ao Brasil para se encontrar com o presidente Bolsonaro, seu aliado a longa data, está mexendo não apenas com a cabeça dos conservadores, que vê no Trump hoje o maior símbolo da direita mundial, mas também da esquerda. E aí, claro, a notícia se espalha pelas redes, são comentários, são rumores, e nós vamos pontuar aqui o que de fato aconteceu. Rodrigo, tem alguma coisa a ver? Tem e não. Vou explicar para você o que tem a ver e vou explicar o que não tem a ver. Enquanto o governo Lula tenta manter a calma, a direita conservadora ela celebra o que pode ser um golpe de mestre contra a esquerda da América Latina, principalmente aqui da América do Sul. O que está por trás então desta movimentação? Seria um recado direto ao Palácio do Planalto? É o que eu vejo, né? Sobre então essa suposta vinda do Trump para o Brasil. Bom, segundo postagens incendiárias no X, tá? A direita está em êxtase com rumores de que Trump poderia até mesmo articular uma incursão para confrontar Lula e seus aliados, incluindo figuras como Alexandre de Moraes. Embora tais informações careçam de comprovação, elas inflamam os ânimos dos apoiadores do Bolsonaro, claro, que veem a aproximação de Trump como uma chance de reverter o jogo político no Brasil, tudo porque sim, estamos vivendo tempos sombrios e tenebrosos. Ao que dependesse do senhor ministro Alexandre de Moraes, ele teria ceifado a vida do presidente da República dentro daquela UTI, porque aonde já se viu uma pessoa em pleno estado de saúde abalado, como estava Bolsonaro, por exemplo, numa UTI, receber, por exemplo, uma intimação grotesca daquela, e que de fato, dias seguintes, o Bolsonaro deu uma piorada considerável na saúde, mas também pudera. Qualquer pessoa que precisa estar com um psicológico minimamente ajustado, pensando positivamente que aquela situação ela é difícil, mas ela vai passar, e de repente ela percebe que num quarto de uma UTI ela está vulnerável, consequentemente a família está vulnerável, é claro que o camarada realmente pira ali naquele lugar, né? Bom, o contexto da tal visita explosiva, voltamos aqui ao assunto, em relação
entre a relação entre Trump e Lula nunca foi um mar de rosas e vocês sabem disso. Desde janeiro de 2025, quando Trump assumiu o segundo mandato, as tensões entre os dois líderes aumentaram. Posts no Jornal da Cidade Online, por exemplo, destacam episódios como o duro recado de Trump a Lula em março e a nova rota de coalizão entre os dois governos alimentada por divergências ideológicas políticas. Foi uma matéria que inclusive nós trouxemos aqui, debatemos sobre ela. Enquanto isso, a conexão entre Trump e Bolsonaro é celebrada como um golpe na esquerda brasileira. Porque para eles é o seguinte, tudo que eles queriam? Eles não queriam Bolsonaro morto apenas literalmente, mas eles queriam Bolsonaro morto politicamente. E isso não acontece. O Bolsonaro tem muito mais influência, por exemplo, no que ele fala hoje para os jornais internacionais da realidade que está acontecendo no Brasil do que o próprio PT. Por quê? Porque o PT mente, o PT manipula números, o PT não cumpre acordos, o PT não gera esperança em empreendedores internacionais e há um interesse na política internacional para que, né, essa política picareta ela caia por terra do Brasil por ser um solo fértil de negócios e isso tem atrapalhado o mundo. Um vídeo compartilhado, então, recentemente, neste mesmo site referido, em janeiro mostrou a imprensa americana exaltando o convite de Trump a Bolsonaro. Vocês lembram que foi um sinal claro de que o ex-presidente brasileiro segue relevante no cenário internacional, ou seja, o convite de Trump claramente a Bolsonaro e um convite meramente formal ao presidente Lula para a posse do presidente americano, que inclusive Lula mandou representantes para lá e nem foi, realmente mostrou que essa relação iria se estremecer com o tempo. Pois bem, o clima de suspense nos bastidores. Nos corredores de Brasília, o governo Lula tenta minimizar a crise, mas o nervosismo palpável, ele realmente fica cada vez mais difícil de se esconder. A revista Oeste revelou que o enviado de Trump ao Brasil, aí sim, virá para o Brasil, um representante do governo americano para o Brasil, sim, e vem para intimar o Lula. Ele é um especialista em sanções econômicas e estaria vindo para dialogar com Lula e também com o Planalto, mas ninguém acredita que a visita seja apenas diplomática. É uma jogada de mestre, tuitou comentaristas renomados de direita, como, por exemplo, um dos muitos que estão ligados no cenário brasileiro, que está sempre acompanhando, que é o Rodrigo, que é o Alan dos Santos. Lula não manda no Brasil e Bolsonaro ainda é a voz do povo. Enquanto isso, a base bolsonarista se mobiliza nas redes sociais. Vídeos no X mostram apoiadores em êxtase com a hashtag Trump com Bolsonaro. Bom, o que na verdade aqui está acontecendo que realmente deixa a turma do PT ouriçada é que esse camarada, esse enviado do Trump que vem para o Brasil, nada mais é, gente, do que um especialista em sanções internacionais. É um cara especializado em meter a caneta em quem tem que meter a caneta justamente por conta de desvios de conduta internacionais. Ou seja, esse camarada na política americana, ele é chamado de delegado. Delegado de sanções do governo Trump deve se reunir com Lula. O nome dele é David Gambrell. O enviado do Departamento do Estado terá reuniões com parlamentares e também com ministérios. Por que o Lula e a Gleisi recebem um documento desse com pesar e indignação? Porque essa reunião e a agenda do americano, desse delegado para o Brasil, não é para conversar com o PT.
Não, não é para poder ouvir lorota de Lula. Não. A visita desse delegado é para ouvir a real situação do Brasil e também para entender a real intenção do Brasil em querer melhorar o status do Brasil perante o mundo, porque está feio para o Brasil tudo que está acontecendo aqui. Judiciário totalitário, um governo que não se manifesta contra essa ação totalitária do Supremo Tribunal Federal, mais propriamente dito, não do Judiciário no geral, mas mais especificamente dito do ministro Alexandre de Moraes e alguns outros ministros. Por quê, gente? A caneta pode comer a qualquer momento. Essa é que é a verdade. Ou o Brasil muda a sua postura, ou o que eu percebo aqui com a visita desse camarada ao Brasil, desse delegado, é que a caneta das sanções internacionais econômicas pode comer a qualquer momento. E aí eu pergunto para você, há uma preocupação real do Lula em abandonar o seu ego e pensar no povo brasileiro? Isso é o que nós veremos nos próximos capítulos deste Brasil tenebroso que nós vivemos nesses últimos tempos. Olha, o que eu vou mostrar para você aqui, no mínimo, é revoltante e é um absurdo. O senhor e a senhora têm estômago para ouvir o que eu vou colocar aqui? Porque o próprio Bolsonaro acaba de dar uma resposta para o governador da Bahia, o Petralha, governador da Bahia, que recentemente afirmou que o ex-presidente Bolsonaro, seus apoiadores deveriam ir para a vala e serem enterrados por uma retroescavadeira. Agora, esse país é o país da piada pronta, né? Fosse qualquer um de nós aqui que tivesse dito isso referente aos petistas e também ao Lula, você pode ter certeza que uma hora dessa estaríamos sendo visitados pela Polícia Federal, estaríamos com nossas contas aqui embargadas, porque no país onde impera o comunismo, os comunistas podem falar o que eles querem. As pessoas de bem estão sujeitas à sua ira. Preste bem atenção no que disse o atual governador da Bahia sobre o presidente Bolsonaro, sobre as pessoas que votaram em Bolsonaro e a cara de pau, né, que ele teve de dizer que, né, fazendo gracinha lá no palanque dele, vou colocar a imagem aí para você, fazendo graça lá, né, para o público dele, cobrando, né, dizendo que porque o Bolsonaro fez contas e tem que pagar. Até aí tudo bem, é um discurso político. Acho que você pode fazer um discurso político, um discurso inflamado, porque as contas públicas, né? Mas daí, sugerir abrir uma vala, enterrar o Bolsonaro e também quem votou nele, no mínimo, eu acredito que isso deve se abrir uma investigação criminal, porque isso aqui é um discurso de ódio, é incitação à violência. E se acontecer alguma coisa com qualquer eleitor do presidente Bolsonaro nesse sentido, esse senhor deve ser responsabilizado, inclusive judicialmente. Veja o que ele disse e nós vamos ver a resposta do presidente Bolsonaro para ele. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazendo um pacote. Bota uma enxedeira. Sabe o que é enxedeira? Uma reta escavadeira, bota e leva tudo para vala. Porque não é digno. Essas foram as palavras ditas em tom de escárnio, ódio e ameaça pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Então, o senhor Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, se tiver algum delegado de polícia nesse momento me ouvindo, se tiver nesse momento aqui alguma autoridade, alguém aí da Bahia, ele deve ser chamado na delegacia para prestar esclarecimentos, no mínimo. E o esclarecimento dele na delegacia deve virar um boletim de ocorrência. Qualquer cidadão de bem desse país
deve fazer um boletim de ocorrência contra esse cidadão. Porque isso, segundo a própria lei do establishment, né? Sobre o que vive dizendo a Globo, o que vive falando o Lula, o inquérito das fake news, o modus operandi do Supremo Tribunal Federal para poder desmonetizar canais de YouTube, para poder mandar fechar a rede social, para poder mandar a Polícia Federal investigar. O que esse cidadão fez é discurso de ódio, sim ou não? Quer que eu coloque aqui de novo para vocês ouvirem? Né? Sim ou não? A matéria que está aqui no Jornal da Cidade Online, ela vai dizer o seguinte: recentemente o governador da Bahia afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores deveriam ir para a vala. Um discurso carregado de ódio que em qualquer cenário civilizado deveria gerar, claro, um repúdio institucional e uma ação institucional imediatamente. Não houve abertura de inquérito, não houve busca e apreensão, tampouco convocação da Polícia Federal para que o senhor governador da Bahia esclarecesse. Isso não é uma clara incitação à violência? Nenhuma nota determinada pelo Supremo Tribunal Federal, nenhuma indignação de nenhum ministro, nada, zero linha de indignação, inclusive da imprensa comprada e vendida deste país. Agora, imagina você, o site aqui, dando os créditos para o Jornal da Cidade Online, mas qualquer pessoa inteligente também pensa dessa forma. Esse tipo de discurso vindo de uma autoridade de Estado não apenas normaliza o ódio, como também incentiva o pior, a violência política. Ele não vai ter os seus direitos políticos cassados? Ele não vai passar por algum processo do Tribunal Superior Eleitoral? Ele não representa uma ameaça política? Porque por muito menos vocês cassaram o direito de Pablo Marçal. E olha que não foi o Pablo Marçal que deu cadeirada em ninguém. Os direitos políticos do Datena continuam intactos. É ou não é? Isso é uma pergunta. É a institucionalização da barbárie com verniz de liberdade de expressão progressiva. Muito bem colocado aqui no texto do jornal. Quando se permite que se deseje a morte de opositores impunemente, o que mais pode ser permitido? Coloca para mim aqui nos comentários aqui o que você pensa. Sim ou não? Está no alto da cadeia do poder, onde os que gritam por mais tolerância e combate ao fake news são os mesmos que na prática incitam o ódio e a violência. Mantém descaradamente as suas imagens blindadas por detrás de pessoas, né, que se dizem polidos e limpinhos, mas por trás disso tudo uma vergonha, né, de um agente público. Vocês querem ouvir mais uma vez? Vamos lá. Né? Vocês acham que nós estamos exagerando? Tá aí uma denúncia pública para qualquer autoridade tomar uma providência. Hoje, não é amanhã não. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Até aqui tudo bem. Discurso político, fazendo ali a média dele, fazendo o papel dele. Daqui para frente, o negócio, na minha opinião, no país que nós estamos vivendo hoje, vira crime, sim ou não? Fazendo um pacote. Botam em enxedeira. Sabe o que é enxedeira? Uma reta escavadeira, bota e leva tudo para vala. E aí, queridos? E aí? O nome dele? Ouça aí. Que não é digno. Essas foram as palavras ditas em tom de escárnio, ódio e ameaça pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.
o senhor Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia. Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, né? Quem é esse camarada? Jerônimo Rodrigues de Souza, um professor universitário, engenheiro agrônomo, político brasileiro, filiado ao PT, é o 52º governador do estado da Bahia e está lá desde 2023. Eles podem falar o que eles querem? Tá aí, o próprio site Poder 360 trouxe aí. Então, se esse país de fato tem senador, tem deputado, tem autoridade, faça o print. Não precisa ser pelo meu vídeo, não, que o meu vídeo, a matéria que eu estou trazendo aqui nem é exclusiva, eu dou todos os créditos para o Jornal da Cidade Online. Agora, faça um print do site O Poder 360 e faça com ele o que vocês fariam com qualquer autoridade de direita nesse país. E aí vocês vão mostrar para nós e para o mundo que vocês aí, né? Vocês, militantes políticos colocados politicamente na corte, vocês não estão devendo favor para ninguém. Porque vocês agem guardando a Constituição. Pau que dá em Chico, complete a frase. Olha, a presidência da República de Portugal arrumou uma hora em guiço com Lula agora. Inclusive não foi nem por telefone. Eles foram a vias de fato, meu irmão. Portugal foi para a imprensa e falou para o Lula o seguinte: toma vergonha, resolva os seus problemas e cuide do seu povo, porque aqui não é a casa da mãe Joana, não. É mais ou menos nesse tom que Portugal foi para cima do larápio. Lula, que não cuida dos brasileiros aqui, terá que cuidar dos brasileiros que fogem deste país para Portugal para tentar uma vida melhor. O nosso povo sendo humilhado em terras portuguesas, porque lamentavelmente nós temos um país que não oferece segurança sequer alimentar para esse tipo de pessoa que muitas vezes deixa o seu país, deixa a sua nação, porque não tem o que comer. Essa é que é a verdade. Ah, mas muitos vão porque querem melhorar de vida. Muitos saem daqui, a maioria sai daqui, eu repito para você, porque não consegue emprego, porque está desesperado, porque vai dar a última cartada da vida, e quando chega em terras estrangeiras é porque de fato não encontrou oportunidade no seu país de origem. Esta é a informação que eu trago para você aqui agora. Dá uma olhadinha aí, né? Já vou colocar para você e veja que vergonha para Lula, para o Brasil e também para o povo brasileiro. Eu sinto vergonha disso, sabe? Portugal quer expulsar 18 mil imigrantes ilegais e o governo Lula tenta de todas as formas intervir para que isso não aconteça. Se o Lula tivesse governando uma nação que no mínimo estivesse calçada nesse momento economicamente, surfando na onda da economia mundial, pujante, o Lula daria uma resposta equivalente a um governo que, repito para você, está humilhando os nossos compatriotas. Ou você pensa que eu acho isso bonito? Ou você pensa que nós que moramos aqui no Brasil, graças a Deus, vivendo nesse país, sabe, que é uma areia movediça, é um pântano, esse Brasil, hoje, nas mãos dessa cambada de picaretas, mas nós estamos em casa. Queira sim ou queira não, a gente dá um grito aqui ou ali, alguém vai nos estender a mão. Agora, nós sabemos do preconceito, não são todos, mas do preconceito que a maioria do povo português tem contra brasileiro. Como que você sabe disso, Rodrigo? Experiência própria.
Ah, como que... Experiência própria. Eu sei, eu vi, eu já presenciei. Ok? Não vou entrar no mérito aqui. Eu já trabalhei, né, com uma pessoa muito importante na área de imigração nacional, inclusive um jornalista renomado, que é o Walter Alvarenga, que trabalha nessa área de imigração. Depois você pode pesquisar até o canal dele aí no YouTube. E nós sabemos que há um preconceito contra o povo brasileiro em terras portuguesas e eles acham que eles são um agente superior a nós, porque eles nos colonizaram, porque foram eles que interviram, né, em várias situações do Brasil para que hoje nós tivéssemos uma cultura, inclusive a língua, e acham que nós somos cidadãos de uma subcategoria. Negam a grandeza do Brasil. Negam que o Brasil cresceu, apesar dos pesares, e se tornou uma nação poderosa e que podíamos sim termos orgulho de dizer que fomos colonizados por eles. Mas é por essas e outras que muitas vezes o Brasil tem preguiça de citar a nossa história, porque ela também é uma história muito triste cá entre nós. E cadê o presidente? Não temos presidente. Esse é o lado triste da coisa. Não temos presidente. Muito pelo contrário. Junto com o povo brasileiro humilhado lá em Portugal, com status de imigração ilegal na Europa, o presidente da República também está sendo colocado para baixo dos cachorros. E o que ele está fazendo? Nada. Está tentando empurrar o problema para o presidente português. O presidente português está certo de salvaguardar o povo dele, ok? Está certo, ele está privilegiando o povo dele, sabe? Status de imigrante ilegal no seu país, de fato ninguém quer, porque gera uma série de problemas. Quem é que tem que resolver? O país de origem, que o seu povo está lá, ok? Que o seu povo está lá. Então, cadê? Se deixaste de gastar igual tá gastando, se deixaste de torrar o dinheiro do povo igual tá torrando, se tivesse de olho na corrupção debaixo do nariz dele conforme está tendo, aonde bilhões de reais estão sendo roubados por uma cambada de picaretas, é ou não é? Teria ou não teria dinheiro para, no mínimo, dar suporte para o povo brasileiro que está lá? A Embaixada do Brasil em Portugal iniciou tratativas com o governo português para entender os fundamentos da recente decisão de expulsar, botar para correr 18 mil brasileiros ilegal no país. O anúncio da medida feito no último sábado, dia 3, ocorre a menos de 2 semanas das eleições legislativas agendadas para o último dia 18, e tem causado apreensão entre comunidades estrangeiras residentes no território português. Segundo o embaixador brasileiro em Lisboa, Raimundo Correia da Silva, os brasileiros representam a maioria dos afetados. Claro, ele afirmou ao jornal O Estado de São Paulo e à Agência de Migração e Asilo. Citou apenas casos pontuais envolvendo cidadãos do Brasil, sem fornecer mais detalhes. Diante dessa repercussão, Carreiro marcou uma reunião com o cônsul do Brasil em Lisboa, Alexandre Candeias, e o encontro está previsto, portanto, ainda para essa semana, para buscar esclarecimentos formais. O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, divulgou uma nota oficial afirmando que acompanha o caso de perto. A Embaixada Brasileira em Lisboa mantém diálogo constante com o governo português para avaliar possíveis impactos sobre os cidadãos brasileiros no país europeu. Bom, a verdade, gente, cerca de... pode chegar ao número de 18 mil
pessoas já detectadas no estado ilegal em Portugal. A fala e o discurso político dos novos legisladores, ou seja, lá vai ter campanha agora lá para deputado, alguma coisa assim. Qual é um dos discursos? Botar imigrante ilegal para correr. Dar prioridade para o cidadão português. Porque imigrante ilegal no país toma emprego de português, satura o sistema de saúde, satura as escolas e satura e vem colapsando a economia. Porque ilegal não paga imposto, ilegal não gera, sabe? Ou seja, gente, é uma discussão muito polêmica. Eu não tiro a razão do debate político sobre um país salvaguardar o seu povo. Eles é que estão certos, gente. Quem tinha que estar propondo alguma coisa para ele, pode ver com o embaixador brasileiro, o Itamaraty, o Lula, não propõe nada, absolutamente nada para salvaguardar o brasileiro. O que eles querem? Eles querem que os portugueses segurem os ilegais lá e se vira com esse povo aí. Você não vê uma ação concreta, você não vê o Lula pegando um presidente. Vai lá conversar, camarada. São 18 mil patriotas sendo humilhados fora do Brasil. Não é reuniãozinho de embaixador, não. É ir lá. Né? O que você está cheirando na Rússia? Encontrando com Vladimir Putin, encontrando com o ditador Nicolás Maduro, fraudulento, né? O cara que fraudou a eleição no país dele, onde opositores sumiram. Pega teu avião, vai para Portugal agora, senta com o presidente, senta com o parlamento e propõe uma ajuda para o povo brasileiro, ainda que dando dignidade para o povo brasileiro, dizendo, não, eu vou trazer, eu vou repatriar todo mundo, vocês só me dão um tempo. Não cabe 18 mil pessoas num voo. É ou não é? Quantos voos seriam necessários para trazer 18 mil pessoas de volta? Aviões, né? Navios da Marinha e trazer esse povo de volta. É oferecer para o povo brasileiro. Sabe, oferecer uma parceria. Não. Recebe nosso povo aí, são pessoas que já constituíram família, pessoas que estão aí há quantos anos, já tem laços aí, alguns casaram, têm filhos na escola, o que nós podemos fazer? Você acha que Lula vai fazer isso, meu amigo? Você acha que Lula... Nesse momento ele está preocupado em pegar a mão, pegar na mão do Maduro. Sim ou não? Então, o presidente da República sendo chamado de trouxa, o povo brasileiro sendo tratado como lixo em Portugal, e nós temos um presidente que não resolve bulhunfas nenhuma. Essa é que é a verdade. É ou não é? Coloca para mim que seu comentário ele é muito importante, deixe seu like, comenta e compartilha. Nós voltamos daqui a pouco com mais informação para você. Shalom.